Define parameters of program. Oi, eu sou o Fábio Moura, sou o dublador do Saru e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Saudações trekkers e não trekkers. Eu sou Ricardo Nespoli, estou aqui com a Romulana Stephanie. Eu sempre quis ser Romulana. Nós somos o Barba do Riker, o podcast que audaciosamente pretende explorar todos os episódios de Star Trek The Next Generation. Inclusive os que a gente achava que não gostava, mas é surpreendido. Pois é, não lembrava de gostar tanto quanto eu gostei de assistir essa segunda vez. Pois é, esse é o nosso episódio número 25 e o 25º episódio da primeira temporada. E o último episódio, inclusive, da primeira temporada, da Neutral Zone, a Zona Neutra. E realmente ele me surpreende, assim. Eu achava que eu não gostava, quando eu falo, quando a gente falou do último episódio, eu falei, conspiração devia ter sido o último, e o próximo era uma porcaria, era o que eu tinha na cabeça, e eu vi o episódio e me surpreendi, eu gostei bastante do episódio. Pagamos a língua. Pagamos a língua, ou queimamos a língua, sei lá. Tá de manhã, vocês não sabem a hora que a gente tá gravando isso. 7h30 da manhã. Bem, pra não perder o costume, eu vou ler o resumo do episódio aqui no livro Jornada nas Estrelas, o Guia da Saga de Salvador Nogueira e Suzana Alexandre. A Enterprise encontra uma nave terrestre do século XX com pessoas em hibernação e ao mesmo tempo lida com a volta da ameaça romulana. É realmente o pior momento pra se encontrar pessoas hibernando. De fato. Então vamos fazer o seguinte, sem enrolação, como diria o grande Capitão Picard. Engage. I have always been a bit suspicious of men in beards. Why is that? I don't know, it's as if they're trying to hide something. A beard is ridiculous. A beard is an ancient, proud tradition. A Barba do Riker. Estamos no dia 26 de dezembro de 2364, um dia depois do Natal. E o Riker tá no comando porque o Picard tá numa conferência, numa base estelar. E eles encontram um antigo, parece um antigo satélite, né, da Terra, né? Eles chamam de cápsula, mas me dá a impressão de ser um satélite. O Data pede pra investigar. O Riker, inclusive, tá meio receoso. Assim. Na verdade, antes eles falam, vamos mudar a rota pra esse negócio não ser destruído, porque senão eles vão pra um lugar X aí vai ser destruído. E o Riker fala, não vou fazer nada não. Se a gente não tivesse aqui parado esperando o capitão, isso a gente nem ia ver isso daí, deixa isso aí pra lá. Aí o Data pede pra investigar, porque o capitão ainda vai demorar um pouco pra chegar. O Riker aceita, mas fala, você volta antes do capitão chegar. E pede pro Worf ir junto. Né? Bem, quando eles chegam lá dentro, eles começam a investigar. E aí já tem a primeira cena pastelão do Worf, né? Sim. Que é o Worf tentando atravessar a porta, cara. Não, é um imbecil. Ninguém faz isso, cara. Eu tenho muita pena do Worf, cara. Eu acho uma sacanagem o que eles fazem com o Worf, cara. Tipo, o cara tentou, foi pra porta. A porta não abriu sozinha. Aí ele dá de cara na porta, velho. Claro que não, né? O negócio não desaparece quando tá. Ele tem que esperar a porta abrir. Não abriu, ele não tenta, né, cara? Enfim, já começaram a sacanagem. Não, concordo, foi besta. Aí o Data vai lá e abre com a maçaneta. Gente, eu quero fazer uma questão. A gente zoa o episódio. Nós vamos zoar o episódio. E isso é o que nos faz nos divertir aqui. Mas a gente é apaixonado por Star Trek. Eu amo tudo que se passa nesse universo. Eu amo tudo, inclusive. Aposto que muitos de vocês nem amam todas as coisas de Star Trek. E eu sou apaixonado por Discovery, por Picard, por Lower Decks. E o que eu tô falando isso é que, assim, vamos se divertir, gente. Sim. Why so serious? Eu tô falando isso, gente, porque teve gente reclamando do nosso estilo. De, vocês parecem dois adolescentes e não sei o quê. Porque vocês só fazem zoeira. Mas a gente tá se divertindo mesmo, revendo essa série que é linda e apaixonante. Sim. E se rindo um pouquinho das diferenças que tem daquela época pra nossa época, né? E falando um pouco ainda mais em comentários, estou chateado com vocês que não fizeram um mísero comentário. Eu tô falando isso daqui porque o único comentário que nós tivemos foi esse cara reclamando aí do nosso estilo. Então, chateadíssimos. Somos dois chateados. Cadê os comentários, gente? Que é isso? A gente grava tudo isso daqui só pra ter os comentários. A gente nem gosta de gravar. A gente só quer ouvir vocês comentando aí. Porque se a gente fizesse um textão, ninguém ia ler. Então a gente grava um podcast porque tem gente que gosta de ouvir. E aí faz comentários. Se vocês não fazem comentários, cara, perde todo sentido. Então, só fica eu e você agora, né, dando risada mesmo. Pois é, a gente se diverte. A gente sabe que vocês estão ouvindo, então pelo menos isso. Mas comentem, façam um podcast ser feliz. Bem, deixa eu continuar aqui depois desse disclaimer.
que eu acabei de fazer. Não, puxa a orelha mesmo, porque a gente sabe que eles estão ouvindo, eles só não estão comentando. Se a gente tivesse, tipo, 5 ouvintes, a gente pensa, pô, tudo bem. Na verdade, os 5 ouvintes poderiam comentar, mas pô, a gente sabe que a gente tem mais. Bem, deixa eu voltar aí agora, depois que eu dei esporro em você. E aí o Worf e o Data, eles encontram, tipo, uma câmara de resfriamento, né? Com vários caixões, não sei, congelados. Eles vão abrir, tem uns vazios, tem uns com gente morta, mas eles acabam encontrando uma sobrevivente. Na verdade, a gente descobre depois que são 3 sobreviventes. Quando o Picard chega na nave, ele parece ansioso, com pressa, inclusive. Já chega e pede pro George traçar o curso pra um lugar lá, né? E nessa hora o Riker manda mensagem pro... Manda mensagem não, né? Manda um zap. O Riker entra em contato... O Riker entra em contato com o Data, mandando ele voltar. E aí o Data fala, cara, então, rolou um trem aqui. Tem 3 pessoas aqui, tipo, congeladas. Vamos pelo menos mandar elas de volta? Aí o Riker, beleza, então, vamos mandar, né? Não gosta muito, né? Tinha pedido pra eles voltarem rápido, mas beleza. Commander Data, return to the Enterprise immediately. We have run into an unusual situation, sir. There are people on board. Frozen. Frozen? How many? 3. The vehicle has suffered severe damage. Most of her systems have failed. Are you suggesting they be transferred to the Enterprise? I do not believe we should leave them here, sir. With your permission, we will be returning with 3 containers. Whatever you do, do it quickly. A gente descobre que o curso que o Picard mandou, né, traçar, dá direto na zona neutra. É bem engraçado que o George fala assim, né? Capitão, esse curso dá na zona neutra. E o Picard? Sim. Eu sei, tá ligado? Sim. Tipo, você acha que eu falei um número aleatório aqui? Eu sei pra onde eu tô indo, cara. Você acha que eu não sei onde eu tô indo? E aí ele chama uma reunião pra explicar exatamente por que ele tá fazendo isso. E a gente descobre que tem poço da Federação sendo destruído ali próximo à zona neutra. E a primeira suspeita são exatamente os Romulanos. Pra quem não sabe, a Zona Neutra é uma faixa entre o Império Romulano e o espaço da Federação, o que é neutro, né? Não é de nenhum dos dois, mas a ideia é ser uma fronteira, né? Pra que ninguém passe por lá. E aí a gente descobre que não há contato com os Romulanos há mais de 50 anos. Inclusive eles falam desde a situação com Tomed, que eu não sei que situação que é. Você sabe? Não sei. Talvez a gente deveria saber, talvez, mas eu não me lembro. Então, eu tava pensando se eu ia passar vergonha aqui daquelas... Porque eu lembro de uma situação encontrando os Romulanos na série original, mas não foi a última vez, né? Acho que não. E não são 50 anos. Né? A série original é tipo mais do que 50 anos. Ah, então. Pode ser algum filme? Será? Não sei. É que eu não vou lembrar mesmo. Mas enfim. Então, tem uma caralhada de tempo que os Romulanos não aparecem, a gente não sabe mais nada sobre eles há bastante tempo. A Federação teve uma estratégia de enviar uma nave só para investigar, para não parecer nenhum ataque nem nada, e a nave é a Enterprise, né, que é a nau Capitânia. O objetivo, na verdade, é estabelecer relações com os Romulanos. A ideia não é um ataque nem nada. Se tiver os Romulanos ali, já chega e conversa. Inclusive porque, sendo uma nave só, o que os Romulanos podem estar querendo era um teste mesmo. Se a Enterprise ataca, eles descobrem os avanços da Federação nos últimos 50 anos e tal. Então a ideia não é atacar, apesar de o Picard falar que se precisar usar a força, eles vão usar. Enquanto isso, a Beverly descongelou os sobreviventes. É bem engraçado que ela fala pro Picard, né? Descongelei aqui os sobreviventes e tal. O Picard, do que você tá falando? Que sobreviventes? Simplesmente esqueceram de contar pro capitão o que tá rolando, tá ligado? Aí foi erro do Riker, porque normalmente quando você passa posto, você normalmente tem que passar as informações. Não, eu também acho que o Riker deu uma falhazinha aí, cara. Mas enfim, eu achei legal quando eles descongelam, todos os 3 tinham problemas médicos que elas chamam de pequenos, né? Umas coisinhas pequenas. Mas que diz que seria terminal no passado, né? Porque é doenças tensas, né? Os caras têm problema cardíaco bizarro, tem, sei lá, cirrose. Mas aí ela cura todos os 3, né? Porque era uma coisa que hoje em dia era muito tranquilo. Isso me lembra o filme também da série original, que eles voltam no tempo, né? E o McCoy passa no corredor e tem uma pessoa da maca, ele vira, vocês são bárbaros, não sei o que, e ele cura a pessoa com extrema facilidade, assim. A mulher tá quase morrendo, tipo... É muito bom. Esse filme é muito bom mesmo, cara. A Volta pra Casa, é o filme das baleias, que o Spock põe aquela faixazinha pra tampar a orelha, mergulha no aquário. Eu amo aquele filme.
E eu tava lendo, cara, aquele filme era pra ser feito originalmente com Ed Murphy, cara. Sério? Seria o Ed Murphy, mas aí parece que ele acabou... O papel foi feito pra ele, o papel do cara que fica... Daquela mulher que fica lá com eles, né? Sim. Tem uma mulher no filme, que é daqui. Seria o Ed Murphy. Mas enfim, não foi. Teria sido engraçado. Teria. Depois disso, o Picard chama o Data pra questionar a escolha, né? Tipo, pô, por que você trouxe esses caras pra cá, enfim. E aí ele fala, não, mas eu não podia deixar eles lá. Aí o Picard, mas eles já estavam mortos, porque na verdade a gente descobre que eles foram congelados depois de mortos, Sim. né? O que é bem esquisito, na verdade. Eu não entendo absolutamente nada de medicina, então eu posso estar falando uma grande bobagem, mas não devia congelar um pouquinho antes de morrer? Depois que morrer ainda tem chance? Não sei, ressurreição, né? Sei lá, fazer o coração bater, não sei. Pelo que entendo, até por questão ética, acho que não dá pra congelar a pessoa Ah, antes. é verdade, né? Tipo, me congela aí. Realmente. Não, nem pode, mas seria depois de morrer com aquela esperança de, enfim, né? Entendi. Aí congela, tipo, segundos depois de morrer, sei lá. Isso, Entendi. quando ainda tá, sei lá, ainda tem, sei lá, função sináptica, sei lá, tem um... Tem... Sim. O corpo funciona, enfim. Agora, assim, eu achei o Picard questionando o Data disso meio esquisito, tá? Ele devia estar com a cabeça muito cheia por causa dos Romulanos. Mas, tipo assim, eles já estavam mortos, você devia ter deixado lá. Porra, claro que não, velho. Os caras congelados há 350 anos, tipo, mantendo. É claro que eles não estavam mortos, foda-se, né? Tinha de ter feito o que ele fez. E o Data se defende, fala, não tinha outra coisa pra fazer. Eu fiz o que era o certo. Eu achei um pouco duvidoso o Picard falando, não, eles já estavam mortos, tipo, deixar lá. Nunca em nenhum episódio eles fazem isso. Eles se metem em tudo. Esse era o único episódio que eles não queriam se meter. Eu vou debitar este erro, digamos assim, ao fato de ter uma possível invasão romulana e o cara tá com a cabeça cheia Sim. e não queria se desviar disso, né? Mas... Star Trek é sobre se meter onde não é chamado, entendeu? Por isso que eu gosto. Exatamente. Exatamente. Ninguém pediu isso, pra eles exatamente. fazerem as coisas, eles saem fazendo. Cara, e aí eles resolvem descongelar, acordar, as pessoas já estão descongeladas, só que o Picard pede pra vir o Worf, pra ter uma segurança, né? O que, pra mim, outra viagem, na verdade, é só pra ter a muleta de zoar do Worf, né? Porque, tem 3 humanos de 400 anos atrás, vão ser descongelados e vai correr algum risco? Não vai, né? Não tem nenhum risco a ser corrido com aquela galera. Mas é o que acontece. Primeiro eles acordam a mulher olha, fica toda felizinha, olha o Worf desmaia de novo. Faltou tato ali. Como eles não sabiam... bom, eles sabiam, né? Tanto que o Picard ri, tipo, bem-vinda. Bem-vinda ao século 24. Então... Picard, sério mesmo? Sacanagem. E aí, enfim, depois que todo mundo acorda, a gente vai descobrir. Tem 3 pessoas, né? A Claire Raymond, que é uma mulher de 35 anos que morreu de embolia. Era uma dona de casa, e é engraçado que quando eles falam que é uma dona de casa, o Data fala, deve ser alguém que trabalhava em construção. Eu achei ótimo. Eu achei perfeito. Não existem donas de casa. Eu achei perfeita. Não, e tá certíssimo, porque, sendo sincero, não deveria no futuro existir uma função que a pessoa tem que ficar em casa fazendo função que todo mundo poderia, dentro da casa, contribuir, por favor. E é isso, não é significar que todo mundo teria que trabalhar, por exemplo. Mas assim, podia fazer outro tipo de coisas, né? Outro tipo de ser produtivo de outras formas, né? Exatamente o que é negado a quem tem que ficar em casa limpando casa o dia todo. Então, porque se você parar pra pensar, eu acho até legal eles trazerem esse conceito na década de 80, porque assim, se a gente for para pensar, é um pouco absurdo, tipo, ter uma pessoa da casa, tem que ser, tipo, já é elegida normalmente pelo gênero dela mesmo, pra fazer o que um adulto funcional teria que fazer, que é limpar a própria sujeira, pra ela poder financiar a carreira da outra pessoa. E ela ali é privada da própria carreira. É um absurdo. É um absurdo. Mas enfim, a outra pessoa é o Ralph Offenhaus, que é um financiador, um capitalista lá de 55 anos que morre do coração. Chato pra caralho. Mas é o que desperta bons debates no episódio, Sim. né? É o que faz... Star Trek é maravilhoso, né, cara? Esse episódio realmente... Desculpe a quem não gosta, mas agora quem vai defender sou eu. Esse episódio é muito bom. Ele é, concordo. E, por último, o cara que é igual ao Mr. Bean, o L.T. Sonny Clemons, que é a cara do Mr. Bean jovem, que é um musicista que morreu por abuso de drogas, aparentemente, né? Alguma coisa no fígado. É até meio claro que ainda é uma série da década de 80, é até meio moralista, né? Sim. Com isso, né? Eles viram assim, parece que ele odiava a vida. Tipo, não, cara, nada a ver, tá ligado?
Pior que eu ia. É que eu comentei, ele odiava a vida. Eu tava olhando assim, tipo, gente, normal, né? Eu acho que, tipo, moralismo, né? A gente vai lembrar daquele episódio da Tasha. Super Não sabe dizer estranho. não. Mas eu ia brincar. Freud explica esse também, gente. Pulsão de vida e pulsão de morte. Normal. Aí tem Normal. gente que tem mais pulsão de morte mesmo. Fazer o quê? Aí tem ele aí. Mas, assim, primeiro, na década de 90, de onde eles vieram, e 80, e até hoje em dia, é normal odiar a vida. Não se sinta mal. Não se sinta mal. Porque a vida é ruim mesmo, cara. Porque, tipo, tem coisas boas, mas, enfim, o sistema não permite que a vida seja feliz o suficiente. Mas eu não acho que a pessoa que usa drogas está necessariamente odiando a vida. Às vezes ele está usando drogas exatamente porque ele está tentando fugir um pouco daquilo ali, tentando curtir um pouco mais. Mas beleza, o cara provavelmente era muito maluco, porque ele se matou com isso, né? Então, assim, não abusem de drogas, crianças. Pelo que entendi, no caso dele, foi cirrose mesmo. Então dá a entender que foi abuso de álcool mesmo, no caso dele. Exato. LQ Sony. O que será que quer dizer LQ? E ele tem um sotaque legal, né? Ele é sulista. Uhum. Não sei se é o sotaque do ator de verdade ou se ele tava forçando, mas eu gosto desse sotaque. Eu também dos gosto. Estados Unidos. Bem, depois que eles acordam, o Picard pede pro Riker cuidar dos hóspedes e, inclusive, deixá-los fora do seu caminho. Exato. Cara, aí vários momentos vai aparecer esses caras tentando fazer coisas. Por exemplo, o Ralph, nesse momento, ele começa a conversar lá e fala que o Offerhouse, né? Que ele precisa falar com o banco, que ele não sabe, ou ele deve estar com muito dinheiro agora, com os juros que teve esses anos todos e tal. E aí, enquanto isso, o Picard chama a Troy para conversar sobre os Romulanos. E aí a Troy fala que, primeiro, uma característica dos Romulanos é que eles não vão atacar primeiro. Então, assim, não precisa atacar, não precisa ficar, porque eles não vão atacar primeiro. E eles são pessoas fascinadas por humanos. Então, inclusive, esse é um dos motivos deles não quererem destruir os humanos. Eles vão querer saber mais sobre os humanos e tal. O que é uma característica interessante, né? Que eu nunca tinha parado pra pensar, ou nunca tinha... né? Assim, Romulanos são fascinados por humanos. Eu fiquei tipo, mas fascinado como assim? Se depois o Worf fala lá, e adiantando mesmo, o Worf fala que eles consideram humanos desperdícios de pele, assim. Humanos e Klingons, E ele fala. Klingons, exato. Provavelmente é só Klingons, mas ele falou humanos pra ver se ele conseguia convencer as pessoas. Então, né, pra dar aquele... deu aquela inflada na informação, assim, pra ver se todo mundo simpatiza. Que eu tenho coisa pra comentar ainda desse momento do Worf, mas só pra depois. Mas, sei lá, eu achei um pouco estranho isso daí. Por que fascínio com humanos? Tipo, por que sempre humanos? Eu também achei. Se fosse outras raças, né, sei lá. Até porque, assim, humanos, aí a gente vai ver quase todas as raças de Star Trek são humanoides, então por que humanos, assim? Questão cultural, sei lá. Mas a gente nem é tão Pode ser fascinante questão assim, então, sei lá. Muito humanocentrista. Mas isso aí. assim, convenhamos que... eu fico parando pra pensar, cara, tipo... depois do primeiro contato, que tinha vulcanos e tal, já tinha uma galerinha ali, não é? Aí chegou os humanos. Velho, os humanos tomaram a porra toda, né, também. Então, assim, algum fascínio essa galera deve ter. Tá, porque eles justo. chegaram e, de repente, os caras mandam na porra toda. Tá, é verdade. Aí você tem um ótimo ponto, concordo. Tá, e aí a gente vai vendo aquelas 3 pessoas atemporais ali, né? O LQ, ele pede um martini num replicador. Ele ia pedir comida e do nada vai desiste, pedir bebida. Troca tudo mesmo. pro martini. Ele fala um monte de comida, né? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, troca tudo pro Batata martini com rústica. 2 azeitonas. 2 azeitonas. I'd like me a thick Kansas City steak and some country fried potatoes and a mess of greens. Oh, hell, just forget all that and give me a martini straight up with 2 olives for the vitamins. Inclusive eu achei que não ia ter álcool, cara. Porque ele fez uma cara, aí eu pensei que ele ia falar que não gostou, mas não, ele falou que é o melhor martini que ele já tomou na vida dele. Aí eu fico assim, mas com certeza aquilo não tem álcool, porque... ou tem, porque... eles Ou não é ficam aquele com álcool que negócio- não dá nada, né? Não, eles não ficam com aquele discurso lá do Sinterol? Às vezes é só o gosto do... né? Tem um gosto, eles replicam o gosto, mas sem ter o álcool... Ah, sim. Mas ele não sacou. Mas você vê que é engraçado, né? Outras pessoas, tipo, tomam e vai, isso aqui não tem álcool. Exato. Mas ele tomou e ficou o Exato. melhor martini que eu já recebi na minha vida. Eu fiquei, mas tudo bem, vai.
E aí é engraçado que aí ele já começa a ter uma relação com o Data, né? Ele começa a gostar do Data, ele começa a se fascinar pelo Data, digamos assim. E tem uma outra informação interessante nesse episódio, nessa hora, que ele pede pra ver televisão, né? Ele pede pra ver TV. E eles meio que não sabem do que ele tá falando, mas chega uma hora que aí depois eles entendem, deve ser, isso aí foi uma moda que acabou em 2040. A gente Ou só seja, tem temos 20 anos. de TV. O que você vai fazer pra aproveitar seus próximos 20 anos? Let's see if the Braves are on. How do you cut on this TV? TV? Yeah, the boob tube. I'd like to see how the Braves are doing after all this time. Probably still finding ways to lose. I believe he means television, sir. That particular form of entertainment did not last much beyond the year 2040. E é meio engraçado, né? Porque era uma série de TV falando que não ia ter TV, né? Irônico. Enfim, a hipocrisia. Se a gente já tiver holodeck em 2040, nem também pode levar a TV. Pode. Mas tem que ter um holodeck pra cada um também. Né? Concordo. E eu não sei se tem. E aí, enfim, ele sai. E é meio engraçado que depois o Riker e o Data começam a conversar, porque o LQ, né, fala alguma coisa sobre os brotos, né? Ele fala uma expressão que eu não consigo entender, na verdade. E o Data vira pro Riker e pergunta, e o Riker... É alguma coisa de, vamos dizer, de pegar menininhas. Tô botando aspas aqui, gente. Nossa, é que eu achei muito feia a expressão, tipo, muito feia. Eu olhei o que? Você lembra qual é? Como brotos com baixa quilometragem, quer dizer que a menina nova. É muito bizarro, muito bizarro. Tipo, isso, quer dizer pegar que... jovens, gente, muito feio, que isso. E aí o Data vai e pergunta pro Riker, brutos, aí o Riker, agora você me pegou, nem eu entendi, não sei o que ele tá falando não, cara. Nem o Riker sabe. Se nem o Riker entendeu, cara. É porque há ética também na época, né, em 2364. o Riker até fala, eu não sei como nossa espécie sobreviveu ao século XXI. Nem eu sei. Também não sei não, galera. Aí eles voltam pra ponte e o Riker e o Worf começam a sugerir pro capitão atacar primeiro, né? Tipo, gente, vamos atacar primeiro. Pode ser a nossa única chance. E o Data fala, gente, isso aí, essa ação, ela só se justifica com o pressuposto de que Romulanos são OX. Se esse pressuposto estiver errado, a ação também tá, né? Sim. E o capitão tá na linha de não fazer nada, até porque a Troy falou pra ele não fazer nada. Né? E aí, enquanto eles estão conversando, o Wolfhouse interrompe pelo comunicador, cara. Mano... Ele... Impressionante. É nessa hora que você já vai começando a ficar com o ranço dele. Não, esse cara é irritante demais, né? Captain Picard? This is Captain Picard. To whom am I speaking? Ralph Offenhouse. I need to talk to you. What is going on here, number one? Did you give him permission to contact me? Of course not. He must have seen me use the comm panel. Listen, Mr. Offenhouse, we're in a very important conference right now. I'm sick and tired of being put off by you and your staff. This is the worst run ship I have ever been on. You should take some lessons from the QE-2. Now that's an efficient operation. Data, identify. What is a QE-2? It was a passenger liner which mostly traveled Earth's Atlantic Ocean during the late 20th and early 21st centuries. He's comparing the Enterprise to a cruise ship. Captain Picard, I demand that you see me. I think I have been very, very patient. I demand a phone or a radio or whatever else you have. But frankly, enough is enough. Especially under the circumstances and considering what I paid for this procedure. I must make contact with my I'm Captain Picard. E ele chama a nave de mal administrada, né? E ele compara com um cruzeiro. É bem engraçado o Picard. Ele tá comparando a Enterprise com um cruzeiro marítimo. Putaço, sabe? A cara do Picard, mas foi genial. Tipo, o que é tal coisa? Aí eles explicam o Picard. Ele tá comparando a Enterprise com um cruzeiro marítimo. Tipo, você tá de brincadeira com a minha cara. E aí, enquanto o Ralph Offenhouse começa a gritar no comunicador com o Picard, também é um pouquinho engraçado antes que o Picard vira pro Riker. Você permitiu que ele usasse o comunicador, né? Ele deve ter visto eu usando. Aí, enquanto ele tá gritando, o Picard chega na sala que ele tá, tipo, e fala, primeiro, você para de usar isso daí. Aí o cara, por que não tem senha? Se é tão importante. Ele falou, porque ninguém precisa de senha. E aí isso me lembra, cara, eu não lembro qual foi o episódio, eu acho que o primeiro, cara, ou no máximo o segundo episódio, que eu e a Agatha, a gente falou sobre isso.
Tipo assim, como todo mundo consegue usar tudo e tal. É o segundo, não é o Encounter Fairpoint, não. É o que a galera fica bebona lá. Não, mas eu acho que vocês criticaram certo, porque você vê assim, a maior parte dos plots é qualquer um que chega na nave, usa o que quiser, faz o que quiser, abre o que quiser, sai com a nave que quiser, é isso. Pois é isso, cara. Tem, tipo, a gente tem uma confiança, digamos assim, as pessoas de hoje em dia não fazem, mas assim, tá, as pessoas da federação, mas as outras pessoas que vocês têm contato, não. Então que façam um jeito de que só as pessoas da federação consigam usar sem uma senha, alguma coisa assim, né? Nossa, sim. Mas Não, mas vamos falar sério, também eu achei... É que óbvio que isso serve ao plot, né? Precisava dos caras lá morrendo de tédio pra servir pro plot. Claro. Mas não tinha que ter alguém acompanhando esses caras, porque você não larga uma pessoa que é tipo do final do século XX, né? Não foi o que falou? eles são de 1990 e pouco. Eles são meio que da época que tá sendo feita a série. Isso. Pelo que eu entendi. Você não larga uma pessoa dessa época sozinha na nave, sabe? Tipo, sem ninguém perto, sem ninguém pra acompanhar, sem fazer essa passagem assim. Mas é isso, é aquele negócio, né? Tá num momento muito tenso, então vamos desculpar as merdas. Tá, vamos desculpar. Tô muito crítica. Aí o Picard chega e ele dá uma aula de como se discute com bolsominions, né? O cara lá falando e ele lá, puta, na tranquilidade, né? E aí ele manda no final, e eu acho muito fofo, porque o cara fala, né, de acumular coisas, quer dizer, ele fala do dinheiro e tal, e o Picard fala, você tem que... A gente acabou, a gente não faz mais isso, a gente não precisa acumular coisas. Demodei já. Aí o cara fala, não, mas a gente tem... O acúmulo é poder. Aí o Picard, mas poder? Poder pra quê? Ele, poder pra criar nossas próprias coisas, enfim, né? E o Picard fala, isso é tudo uma ilusão. Acumular coisas, poder, isso é tudo uma ilusão. Nós saímos da nossa infância. E curiosamente eu acabei de ler o livro do Arthur C. Clarke, Fim da Infância, que trata um pouco disso também. E é um livro muito interessante. Eu acho que esse episódio bebe muito da fonte desse livro. Ele tem momentos que eles falam de coisas muito próximas às coisas do livro. Então é um livro interessante, de ficção científica, para quem curte. E vocês devem curtir, porque vocês estão ouvindo esse podcast sobre Star Trek. Então, leiam O Fim da Infância, de Arthur C. Clarke. Bem, enquanto eles estão tendo essa discussão, a Claire começa a chorar, né? Pelos filhos, ela começa a lembrar dos filhos, o Picard vai lá, e é até legal o Picard, né? Põe a mão no ombrinho e tal, e chama a Troi finalmente, cara. Finalmente. Tipo, agora alguém percebeu que talvez 3 pessoas jogadas 350 anos pra frente do seu tempo precisam de uma psicóloga, cara. Só agora que vocês perceberam isso, né? E é meio bizarro que, na verdade, no final das contas, só ela fala com a Troi, Exato. né? Tipo assim, é isso, né? Os dois estão de boa, cada um com suas coisas, cada um resolve, mas quem precisa da psicóloga é a mulher. É uma ideia ruim, né? Que se passa. Pra fazer um adendo, o que eu achei, da primeira vez que eu assisti, principalmente nessa parte do choro, eu achei muito exagerado. Tipo, do nada tá lá a menina chorando, assim, tipo, lógico, né? Aí faz sentido pro momento, mas eu achei, sei lá, tipo, tinha que ser a garota emocional, enfim. Aí primeiro me incomodou um pouco. Agora, reassistindo, eu achei a reação dos 3 bem fidedigna, assim, pra... Eu achei que teve uma profundidade, assim, de personalidade pra cada um. Porque você vê que cada um reage de um jeito diferente, né? Os 3, mas ainda assim é interessante. Então você vê que o Ralph, você vê que ele é o todo arrogante, né? O todo materialista. Aí você vê que ele tem uma necessidade... Ele já fala da necessidade de poder, ele tem uma necessidade de controle mesmo. Controle. Aí você vê que, assim, ele, nesse negócio de ter que ter controle, você vê que ele não consegue ficar onde ele tá. Ele tem que sair até andando pela nave, tem que sair, tipo, você vê que assim, ele não, numa situação que é desconfortável pra ele, porque você viu, tipo, passou muito mais tempo do que eles já tinham se planejado. Ele vai lá, se vê num futuro onde ele não conhece as coisas, tá tudo muito mais diferente do que ele estava acostumado, tá fora da zona de conforto dele, do controle dele, e você vê que até as tentativas irritantes dele é pra tentar retomar o controle mesmo. Aí eu achei inclusive ele pede desculpa depois pro Picard. Sim. E ele pede desculpa e fala, eu nunca tive perdido, assim, e você consegue entender? Aí o Picard fala, é a única coisa que você disse hoje que eu consigo entender. Porque realmente, você imagina o Picard sem ser dono das próprias situações, né? O Picard jogado pra um lugar que ele não entende nada faz sentido, ele não consegue decidir as coisas. Então, assim, foi a primeira vez que houve um ponto em comum entre os dois.
Aí nisso eu achei que ele tem uma profundidade fascinante. Aí você vê que a outra também, a reação dela lá de choro. Aí você vê que, tipo, ela também tá lá desconfortável, não tem nenhuma referência pra ela, tá se sentindo sozinha, isolada, enfim. Eu achei fascinante. E o outro também, a reação dele, ele não era preso em nada já, então... Isso. Então, tipo, beleza, ele fala, né? É a mesma música, só tem que trocar a dança. Ou o contrário. É a mesma dança, só tem que trocar a música. Exato. Eu achei fascinante. Os três têm profundidade. Inclusive, esse cara pede a presença da Beverly, né? Por enquanto. E aí a Troy chega pra conversar com a Claire. E aí a Claire fala, eu não sei nada dos meus filhos, o que aconteceu com eles. E a Troy fala, então vamos pesquisar aqui. Que foi legal por um lado, mas podia ter dado merda pro outro, né? Imagina, não, seu filho virou tipo um serial killer, sabe? Depois que a mãe morreu, ele se perdeu nas drogas. Não, mas ainda bem que não foi isso. Na lógica foi importante, vai, ela precisar. Não, foi bem legal, tô gastando. Mas tinha que zoar, mas eu adorei a zoeira, tinha que zoar mesmo. Imagina. E aí o sulista lá, o LQ, não sei, podia ter um nome, né, pra não ter que falar assim, tipo, Leonard, é o Leonard, eu acabei de dar o nome dele pra ele. Ele tava literalmente pedindo drogas pra Beverly Crusher, né, e aí ela fala que ele não tá precisando de nada daquilo e tal, aí ele dá um tapinha na bunda dela e pede o Data, né, então chamam daquele androide lá, e o tapinha na bunda foi meio bizarro, mas é isso, deu um assédio mesmo. Mano, coragem, viu, porque noção faltou. E aí o Data chega e o cara já tá, vamos fazer uma festa, vamos, pedir uma cerveja, tocar um violão e tal. Aí o Data, não tem violão, ele não, mas eu te ensino a replicar um, enfim. E aí acaba essa história. Isso. Bem, lá na ponte, eles descobrem que o posto lá realmente foi destruído, mas ele foi destruído por uma força desconhecida, não sobrou nada, como se tivesse passado uma onda sinistra que destruiu tudo. E eles continuam indo, né? Enquanto isso, os três, o Ralph tá tentando convencer os outros dois a meio que interferir no acontecimento. Tipo assim, cara, tá acontecendo alguma coisa, a gente não pode ficar aqui parado. Os outros dois não concordam e o Ralph sai, assim, tipo, então eu vou lá sozinho e tal. E aí, assim, eles encontram outro poço destruído. O Riker e o Worf novamente propõem medidas mais duras, né? Fala, vamos tomar iniciativa, pelo menos vamos entrar em Red Alert aí e tal. E aí o Picard fala, não vamos, por enquanto a gente só tá investigando, a gente não sabe o que aconteceu, mas ele aceita pelo menos entrar no alerta amarelo, né, que é engraçado, o Riker filho, assim, ele, não, vamos botar no alerta amarelo pelo menos, o Picard, muito bem, Riker, isso é muito... Ele é meio condescendente às vezes, né, mas finge que não, cara. Justo. E aí eles têm esse momento tenso com os Romulanos, né? Que não é com os Romulanos, mas eles não sabem exatamente o que tá acontecendo, o que fazer. Fica assim, eu acho que os Romulanos estão aqui, mas tem o Cloak Device lá, né? O dispositivo de camuflagem que tá mais avançado, eles não estão conseguindo achar os caras e começa a procurar. E aí o Ralph entra na ponte, brother. O cara entra na ponte. Que nervoso. Velho. Achei ele muito malandro, inclusive, de entender como funciona o turbo elevador e tal. Achei... Né? Chegou lá e falou, ele não viu ninguém fazendo isso, eu acho. Não. Pode ter visto sem a gente ver, né? Tipo, como eles chegaram nos lugares e às vezes foram pro tubo elevador. E aí ele pegou, mas que a gente tenha visto não, porque o comunicador eles mostraram ele vendo, né? Talvez tenha sido uma cena cortada. Cara, e a gente descobre, eu não sei se a gente descobre ou já era pra gente saber, mas que os pais do Worf foram mortos por Romulanos, né? Essa é a primeira vez que se fala sobre isso? Se fala. Né? Ele fala que os Romulanos não são confiáveis, né? Que eles invadiram lá o lugar onde ele morava, mesmo sendo aliados na época. É aí que eles falam do desperdício de pele. Captain, these are Romulans. They are without honor. They killed my parents in an attack on Kinnamar when they were supposed to be our allies. They believe humans and Klingons are a waste of skin. Lieutenant, control your emotions. Please, open hailing frequencies. E você não queria falar algo sobre isso? Sim, eu ia falar que eu achei ótimo eles aprofundarem mais na história do Worf. E eu ia perguntar, tem mais alguém que eles aprofundam um pouco na história? Porque agora que eu me lembro, a gente já terminou aqui a primeira temporada e até agora o George é o menino cego e só. Cara, quem eles aprofundam é a Tasha. E o Data. A gente vai no verdade, natal dele. A Tasha tem aquele momento que fala que ela vem
saiba dizer não, né? Mas fala que ela vem de um planeta destruído e tal, em guerra. Então, fala um pouquinho sobre ela. Outra personagem que também não é nem um pouco trabalhada nessa primeira temporada é a Beverly, então... E na verdade, assim, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Na próxima temporada a Beverly não estará, né? Mas ela volta depois. Mas enfim. Sim. Ela vai sair. E na verdade, quando eu vi, eu fiquei muito chateado. Porque eu gostava da Beverly e a outra, por mais legal que seja e tal, eles tentaram emular o McCoy, né, cara? Uma mulher um pouco mais velha, meio rabugenta e tal. E que não confia em tecnologia. não colou pra mim. Mas a gente vai falar sobre elas na próxima temporada. E aí, assim, eles conseguem contato com a nave romulana, ela aparece. E eles até ficam, nossa, tem mais de 50 anos que ninguém vê uma nave romulana. E aí aparece ninguém mais, ninguém menos de que Mark Alaimo fazendo o comandante Tuvok. Sim. Tuvok. É o Gol Dukat, né, Sim. cara? De Deep Space Nine. Inclusive, a vibe dele... Porque a primeira vez que eu assisti... E essa segunda vez também, eu nem lembrava que era o Mark. Eu tava olhando assim, ó, nossa, gente, muito cardassiano. Eu parei, é o Mark, verdade. É ele, exatamente. Que ele fala assim, né? A vibe é cardassiana. Assim, exato. Ele já tava montando ali o personagem. Aí, assim, eu sou o cara meio cismado, eu fui confirmar, né, pra ver se eu não tava falando bobagem. Aí eu vi que era ele. E aí eu vi que aquele episódio dos Anticanos e os Celeis, ele era um dos Anticanos, cara. É verdade. Eu nem sabia, velho. E o cara vai fazer, pra quem não sabe, ele faz um papel importantíssimo em Deep Space Nine. Ele é um dos antagonistas de Deep Space Nine. É um antagonista em alguns momentos. É uma história complexa. Deep Space Nine é complexo, não é tão assim. Eu tenho um amor secreto. Secreto não, porque eu tô expondo. Proibido pelo Gol Dukat. E é errado, sim, mas é tipo aquele amor muito errado, sabe? Mas eu não mando no meu coração. Cara, eu gosto dele. Pô, eu não quero dar spoiler de Space Nine, mas enfim, depois chega um momento que aí pra mim acaba qualquer condição de ter relação com ele. Assim. Sim. De gostar dele. Não, e não é nem por ele ser escroto, porque ele é escroto desde sempre, mas... ele fica muito chato no momento lá, mas eu não quero falar o que momento que vocês podem... Por isso que eu falo que pesa no coração. Eu fico mal, porque não era pra gostar, mas eu gosto muito dele, e aí, enfim. Então, o Picard insiste na diplomacia, né? Não sei se vocês se lembram que ele tava querendo ser... E aí os Romulanos falam que também foram atacados os postos deles. Eu falei posto. Gente, eu não sei se é postos ou postos. Acho que é postos, mas não sei. E eles foram atacados também. E o Picard meio que fala, mas quem foi? E é meio engraçado que nesse momento o Ralph, que ainda estava na ponte, ele fala que eles também não sabem. Tipo, você não tá percebendo que eles estão aí blefando? Eles também não sabem, eles querem saber se vocês sabem quem é. E de fato era verdade, né? E o Picard oferece uma cooperação. Não é uma aliança, né? Ele até fala assim, vocês querem uma aliança? Não, eu quero uma cooperação pra gente descobrir o que tá rolando nesse caso específico aqui. E aí os Romulanos, beleza, aceitam, mas aí rola uma ameaça, né, cara? Eles falam assim, a gente inclusive tem muito tempo que a gente não aparece, né? Tem mais de 50 anos, e o resultado disso é vocês crescendo muito, a gente tendo o posto destruído, então a gente promete não ser mais negligente. Aí ele fala, em resumo, nós voltamos. Eu fiquei assim, voltou! Perfeito, gente, que frase perfeita. Captain Picard, because your actions are those of a thoughtful man, I'll tell you this. Matters more urgent caused our absence. Now, witness the result. Outposts destroyed, expansion of the Federation everywhere. Yes, we have indeed been negligent, Captain. But no more. Commander, we've made some progress here. Let's not ruin it with unnecessary posturing. Your presence is not wanted. Do you understand my meaning, Captain? We are back. I think our lives just became a lot more complicated. É de arrepiar mesmo, arrepia agora, eu mesmo falando, imagina com o Gol Dukat. Arrepia inteira, perfeito. Não, foi, nossa, que cena maravilhosa, foi incrível.
tá de volta, caramba. São os filhos da puta dos Romulanos, perfeitos. Isso que é vilão de verdade da temporada. Eles são vilõezaços, né, cara? Eu gosto muito. Muito melhor do que os... Perengues. Como é? Os gengibres do episódio. Ah, tá. Eu achei que você dava nos perengues. Não, o Ferengue é sacanagem. Coitados. E aí, enfim, acaba esse plot aí, né? Volta pros 3 carinhas lá. E a Diana, ela encontra um dos descendentes da Claire. É meio engraçado, né? Que ela aparece o rosto do cara. E aí ela fala... O nome é o nome do filho, né? É Thomas. E o rosto é o rosto do marido dela, igual ela, segundo ela. Só que é o hexaneto. Eu falei, cara, as pessoas mudam, né? Em 7, 8 gerações. Se bem que não, né? Tem um monte de gente aí que você vê bizarra igual as outras, né, cara? Tipo, a bisavó de não sei quem, aí vai ver é igual a não sei quem. É verdade. Mas sei lá, hexaneto é coisa pra caralho, né, cara? São 7 gerações aí. Eu não acho que ia ser tão parecido assim. Não, é. E aí eles resolvem mandar os 3 pra Terra mesmo. Eles não vão pra Terra, mas aí o SS Charleston, que vai tá a caminho da Terra, eles vão passar e vão transportar eles pra lá. E aí nesse momento, que é mais um momento que eu acho que discute o fim da infância, né? Mas eu acho que Star Trek tem uma premissa mais interessante, inclusive tem uma conclusão mais interessante, porque no fim da infância fica meio assim... cara, se não tem mais o que... Não tem mais conflito, não tem como... Por que a humanidade vai crescer, né? Se a gente não tem escassez, ninguém passa fome, não tem mais problema... E aí ele fala isso, né? Tipo, se vocês não acumulam mais coisas, qual é o propósito, né? Qual é o desafio? E aí o Picard fala que o desafio é se aperfeiçoar, enriquecer como pessoa. Fala, desfrute. E, pô, eu acho foda, né, cara? Porque tem muito essa ideia, né? De que, se ficar tudo bom, a gente vai parar, vai acabar a ciência, vai acabar tudo, porque a gente não vai ter mais o que fazer. E não, eu concordo com a premissa de Star Trek, pelo contrário. É aí que a gente vai poder explorar cada vez mais as nossas capacidades, né? Sim. E hoje a gente não consegue explorar porque a gente tem que trabalhar 8 horas todo dia. Exato. Tem dificuldade financeira, tem doença e tal. Então eu prefiro um mundo assim do que um mundo como o nosso. Concordo totalmente. Eu ia comentar, dá pra encaixar naquela... Não gosto tanto de psicologia positiva, mas enfim, tem aquela... Você já ouviu falar da escala de Maslow? Que ele coloca prioridades, né? Então ele é a pirâmide de Maslow, desculpa. Aí Maslow, né, o autor, ele coloca uma pirâmide ali e ele coloca que a gente tem prioridades. A mais básica da pirâmide é dos recursos, tipo, pra manutenção da nossa vida. Então se você tá lá, o topo da pirâmide é o que seria o aperfeiçoamento pessoal mesmo. Então você vê que assim, se você tá lutando lá pra comer, pra sobreviver, você não vai, você não consegue se aprimorar, fazer essas coisas. Então eu acho que na premissa de Star Trek encaixa certinho aí. Se ninguém tiver que ficar preocupado de porque vai passar fome, porque não sei o quê, porque você vê que tudo que é básico já tá ali disponível pra eles, então você tem mais tempo pra outras coisas, pra se dedicar pra você mesmo. Pra você se aperfeiçoar, achei perfeito. Por isso eu sou apaixonado por Star Trek mesmo. Não, é pessoas, perfeito. haters. Eu sou apaixonado por Star Trek. Dois Esse é apaixonados. mundo que eu gostaria de viver. É tudo lindo, tudo maravilhoso. Acabamos a primeira temporada Yay! da Next Generation. No próximo episódio, inclusive, nós teremos uma grande surpresa que tem a ver com o nome desse podcast. Finalmente, né? É isso. É realmente a primeira temporada que todo mundo fala que ela é mais difícil. E a gente teve episódios que foram muito difíceis de ver, mas na verdade a revisão da primeira temporada me deixou surpreso com muita coisa que eu gostei, que eu não me lembrava, que eu achava que era ruim, mas não é tanto. Esse episódio termina essa temporada desse jeito pra mim. Apesar de eu ainda achar que não era um episódio de fim de temporada, apesar da ameaça romulana, né? Ele termina assim, é isso. A primeira temporada é uma temporada que a gente fala mal, mas revendo a gente gosta. É isso. É o que eu senti com esse episódio. Concordo. Não, esse foi ele é um dos episódios que eu mais gosto mesmo. Foi muito legal reassistir. Eu gostei bastante. E eu reassistiria também. Eu também. Facilmente. Aliás, reassistiria sem ter que ficar fazendo anotações pra gravar o podcast. É mais fácil. Eu não sei você, mas puta, cara, demora o dobro do tempo pra eu pra ficar anotando coisinhas aqui. Toda hora pausa, escreve. Eu até teve uma hora que eu parei de ver, fui aí e falei assim, nossa filha, minha filha tava aqui, eu falei, caraca, não tô
cansado aqui, já tô até com preguiça de continuar. Ela, o episódio é chato. Eu falei, não, o episódio é muito bom, mas até por isso eu tenho que parar toda hora pra ficar anotando coisas que eu gostei. Nossa, é ruim, porque às vezes eu não sei você, mas quando a cena é muito boa, às vezes eu deixo passar mais, eu fico, ai, droga, tem que voltar e anotar. Aí você fica lá um tempão vou ter que voltar, anotando. exato. Horrível. É isso aí, assim mesmo. Então, gente, terminamos a temporada. Como a gente já falou antes, nós vamos coroar este momento com uma live no dia 10 de fevereiro. A Stephanie tá fazendo gestos. É a segunda vez que ela faz gestos, como se isso aqui não fosse um podcast, sabe, cara? Treinando pra live. Exatamente. Ela tá treinando pra live. A live vai ser feita no Instagram. A gente pretende deixar ela salva, mas pode ser que a gente não deixe, porque eu conheço várias pessoas que não sabem salvar, e eu posso ser uma delas. Eu posso fazer merdinha. Então, assim, é melhor você ir ver ao vivo. Vai ser às 8 horas no dia 10. Lembrando que a gente tá com o sorteio da nossa canequinha, que eu acho que a Stephanie vai mostrar agora pra vocês não verem. Só pra você Ela tá ver. mostrando. Como eu imaginava. A gente tá sorteando a caneca, que tá muito bonita, tá bem legal mesmo. E a gente agradece já quem já tá participando do sorteio, mas continuem participando, comentem mais, vão lá, é um post no Instagram também. Curta nosso Instagram, né? Vai lá e comentem, que a gente tá com... Saudades dos comentários. Comente no Instagram, pode ir no Twitter, no Facebook ou no site do Trek Brasilis. Mas essa semana em específico, concentre-se no Instagram, porque a gente quer comentários lá no post do sorteio, a gente quer vocês vendo a live. Então, até quarta-feira que vem, dia 10, na nossa live. E no dia 17, episódio normal, o primeiro episódio da segunda temporada de Star Trek The Next Generation. Yes! Vai ser Então vai tá ser legal. bom. Um beijo, Stephanie, e um beijo pra todos vocês e até mais. Beijões!